Vamos tentar agora concluir, né, o assunto jurisprudência com essa questão do provão de 2000, né, 24 anos atrás, né, que seria hoje o equivalente ao provão do ENAD, uma questão bastante complexa que confirma aquilo que a gente acabou de falar sobre a jurisprudência. Então começa o texto dizendo o seguinte: em Portugal e no Brasil, o papel da jurisprudência é significativo. E aí vem já, vou destacar já o outro parágrafo, para isso terá contribuído em Portugal um certo alinhamento da doutrina em relação à vida judiciária, bem como um excessivo individualismo dos nossos julgadores que tem dificultado a criação de correntes jurisprudenciais estáveis. Então, há um registro aqui, né, da desimportância da doutrina como fonte, né, o alinhamento seria, né, o afastamento da doutrina da vida judiciária, mas também registra, por outro lado, um excessivo individualismo dos julgadores, né, e isso dificulta a criação de correntes jurisprudenciais estáveis, aquilo que a gente falou lá na definição, que seriam, né, as decisões uniformes. Elas não, é difícil tu uniformizar o entendimento jurisprudencial, exatamente porque todos os julgadores estão muito individualistas, achando que o seu ponto de vista é correto, e isso não contribui para essa criação de correntes jurisprudenciais estáveis. E aí um último destaque ali também em vermelho, né, no texto: quanto ao Brasil, há uma excessiva desenvoltura da jurisprudência perante a lei, que por vezes leva a soluções claramente contra a lei. Era exatamente isso que a gente vinha falando, né? A gente vinha falando exatamente nessa questão da, da possibilidade, né, das pessoas fazerem decisões contra a lei. Então fica confirmado que isso decorre da, do individualismo dos julgadores, né? Então eles se sentem livres para fazer isso aí. Pois bem, aí vem a pergunta, que é o que a gente vai tentar atacar agora, né? A partir do texto, analise a lei e a jurisprudência como fontes do direito, a independência e a criatividade do juiz, a admissão no direito brasileiro de soluções jurisprudenciais contra a legem e o significado de eventual súmula vinculante no que se refere às mencionadas liberdade jurisprudencial e formação de correntes jurisprudenciais estáveis. Tirando essa última pergunta da súmula vinculante e da liberdade jurisprudencial, que eu vou responder no próximo momento, vamos então rapidamente cada uma das primeiras colocações. A lei e a jurisprudência como fontes do direito. Sim, não há a menor dúvida dessa possibilidade. Lembrando sempre que a lei é a fonte principal, lembrando sempre que a lei é uma fonte formal por excelência, por natureza, e a jurisprudência é uma fonte, na verdade, seria quase, né, é uma fonte indireta, certo? Nem é citada na legislação como fonte, né? Então ela trabalha, no caso, né, em cima de uma realidade da praxis, né, judicial, ou seja, da prática do judiciário. Então, não há, no meu sentido, no meu entendimento, não há como comparar. A jurisprudência não poderia se opor à legislação sob pena de ser configurada como contra-legem, certo? Mas elas são fontes, não há a menor dúvida, e o certo seria que elas trabalhassem em conjunto e não que uma afrontasse a outra. Nem a lei, né, de repente, ficar alheia à jurisprudência, porque a jurisprudência influencia na construção de novas leis, e muito menos ainda a jurisprudência ter o desplante, né, de desobedecer à lei, formulando a sua configuração contra a lei. A independência e a criatividade do juiz. Os juízes são, sim, independentes, o juiz tem o princípio do livre convencimento como o princípio garantidor da sua atuação, né, e as garantias constitucionais de vitaliciedade, né, de irredutibilidade salarial e inamovibilidade são princípios que garantem para evitar que o juiz sofra qualquer tipo de pressão externa para a sua decisão. Então, eles são independentes nesse sentido, e dentro dessa independência, né, se coloca, obviamente, a criatividade, né, a possibilidade de sua atuação pioneira, né, desavergonhada, né, então é corajosa, destemida, né, é muito bonito ver, né, o juiz nessa atuação, mas é uma independência
é que até a página 3. Então, o problema todo é que está havendo, o próprio texto registra ali, excessivo individualismo dos julgadores, está destacado ali em vermelho, excessiva desenvoltura da jurisprudência perante a lei. Então, está havendo excessos, há um reconhecimento desses excessos, né? Então, nós temos que tomar cuidado com essa independência. Ainda a liberdade do juiz é uma liberdade vigiada, né? Ela não é uma liberdade total. E aí eu já vi decisões do Supremo Tribunal Federal falando, vamos dizer assim, fazendo pouco da legislação, sob o argumento de que os legisladores não são bem preparados, né? Então, ele está desfazendo da importância, né, como se o judiciário fosse assim, superior ao legislativo, porque o legislativo é formado por pessoas que não têm formação acadêmica, que não têm, nem são, às vezes não são nem alfabetizados, né, são quase analfabetos. Então, esse argumento é muito perigoso. Né? O argumento, então, eles são falta humildade, né? Soberba, no caso, né? Sobra soberba e falta humildade por parte de alguns juízes. Tem até piadinhas nesse sentido, que eu vou evitar aqui, né, de comentar, mas a liberdade do juiz ela é vigiada e a criatividade sempre é bem-vinda dentro desses limites, né, da sua independência. E a admissão no direito brasileiro de soluções contra a legem, o argumento é sempre o mesmo, né? Como é que tu admite uma decisão contra a lei? Via de regra para justificar, né, que a lei é velha, que é uma lei ultrapassada, que é um entendimento que já não, né, se coaduna com os novos valores da sociedade, aquela coisa toda. Eu acho temeroso esse tipo de argumento, mas esse é o argumento. E naquele caso que eu comentei com vocês agora no vídeo anterior, a respeito de permitir, né, a relação sexual com menor de 14 anos, né, são argumentos temerários. Né? Como eu falei, tudo bem, até a circunstância do caso, eu já me deparei com, já estudei, já vi comentários sobre alguns casos em especial, até teve um caso muito rumoroso aqui em Bagé mesmo, né, que envolveu essa questão de relação sexual com uma menina que tinha menos de 14 anos. É, então, eu sei que existem circunstâncias que podem atenuar a conduta, né, do criminoso, mas o argumento construído pela jurisprudência para o caso concreto, ele vira um argumento teórico, né? E aí, se tu acha que a relação sexual com a menina de 14 anos passa a ser admitida porque a menina consentiu, porque a menina tinha experiência, né, sexual antes, ou seja, não era mais virgem, né, e que havia, vamos dizer assim, um envolvimento amoroso, né, com as pessoas, eu acho extremamente temerário. Né? Eu sempre comparo o seguinte, para a gente ter uma ideia do que é uma mente de 13 anos de idade, né, a legislação não permite que essa pessoa vote, a legislação não permite que essa pessoa dirija, a legislação não permite que essa pessoa pratique atos da vida civil, certo? Então a pessoa, ela não pode praticar atos da vida civil, não pode dirigir, não pode votar, mas pode transar. Tem um argumento falho, né? É o mesmo argumento que eu falo ali a respeito também, às vezes, dos animais domésticos, né? Da questão da crueldade contra animais, que eu digo assim, eu entendo a causa animal e respeito, mas por que a gente pode matar alguns animais para comer e outros a gente, né, não pode maltratar, né? Eu fico nessa dúvida, né? Porque o argumento que salva um animal não vale para o outro que a gente come, só porque ele foi eleito, né, como parte da nossa dieta. Né? Então a gente come animais, certo? Então é isso que eu estou dizendo, se vende no mercado animais. Então é quando eu vejo aquela proteção exagerada para outros animais, digo, né, o que está faltando algum critério, né? Algum critério. Então é por isso que eu acho que o argumento é fraco. Não estou dizendo que a causa seja fraca. Estou dizendo que o argumento é fraco, tá certo? Então, vencida essa questão, também vou fazer outra pausa para nós tentarmos aí chegar no último vídeo.